do Senhor para adolescentes! Bom dia! Estamos em mais um domingo, mais uma lição da nossa EBD. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio. E vai acordando, levanta aí do sofá, levanta da cama, espreguiça, senta na mesa, pega a sua Bíblia, pega a sua revista, pega um papel e uma caneta que a nossa aula vai começar. Se tem algum visitante visitando a gente aí hoje, coloca no chat também para que a gente possa te cumprimentar, para que a gente possa te falar um oi. E vai dando a paz do Senhor aí no chat, vamos chegando, vamos sentando, vamos nos arrumando que a aula já vai começar. Eu quero pedir também para você dar um like nesse vídeo e fazer um comentário, porque isso ajuda muito o canal da nossa igreja, então não esquece de dar o like. Vamos orar para começar a nossa lição de hoje? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais este domingo que estamos aqui na sua presença. Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe cada pré-adolescente que está assistindo, para que o Senhor possa falar a cada um deles, Deus, e que o Senhor possa tocá-los durante essa lição de hoje. No nome de Jesus. Amém. Então, hoje, gente, nós estamos na nossa lição 8. O título da lição é Sentindo Insegurança. Então, hoje nós vamos falar sobre medo, sobre inseguranças, né, que algumas vezes acontecem na nossa vida, na pré-adolescência, e vamos falar bastante coisa sobre isso. Fica ligado aí. Vamos então, para começar, vamos ler junto o nosso texto bíblico de hoje, que está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e 27. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia McShine, você abre em Provérbios 14. E se você tem a McShine, você pode abrir na página 354. Vamos lá. Página 354. Abre aí. Todo mundo achou? Versículo 26 e 27, nós vamos ler. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Amém. Então, hoje, como eu já disse aqui, nós vamos falar sobre medo. E para começar essa lição, eu quero que você coloque aí no chat do que você tem medo. Escreve aí para mim. Pode ser de uma coisa boba, pode ser de uma coisa mais séria. Eu quero saber qual é o medo de vocês. Qual é o seu maior medo? Escreve aí que eu vou acompanhar aqui no meu celular. Pode ir escrevendo. Do que você tem medo? Eu vou falar de umas coisas que eu tenho medo. Altura, morro de medo de altura, gente. Montanha-russa, nunca. Não gosto de altura. Só de estar assim num prédio alto e olhar para baixo eu já fico tremendo, tenho medo. Outra coisa que eu tenho medo é de barata. Não gosto também de barata. Um monte de gente fala, né? Eu não tenho medo de barata, mas eu tenho medo de barata, sim. Então, são 2 medos aí que eu tenho, né? E vocês, tô vendo aqui alguns medos que vocês estão colocando. Então, tô conhecendo mais vocês agora, do que vocês têm medo. Então, tá, vamos começar. O que é o medo, né? O medo é uma sensação, assim, desagradável. É uma sensação que alguma coisa não vai dar certo, sabe? Uma sensação de perigo. E aí, existem alguns tipos de medo. Vou pedir aí para a Amanda colocar um esqueminha na tela. Né? Tem 2 tipos de medo. Eu fiz esse esqueminha de uma forma assim, mais geral para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. 2 tipos de medo. O medo bom e o medo ruim. O medo bom, ele protege. E o medo ruim, ele paralisa. Espera aí, não entendi. Vamos lá. 2 tipos de medo.
o medo bom e o medo ruim. Eu quero que vocês pensem o que seria um medo bom, um medo que protege. Pensa aí e coloca aí no chat também, escreve aí no chat, o que seria um medo bom? Medo pode ser bom, às vezes? E aí, o que vocês acham? Escreve aí para mim, quero saber, quero que vocês pensem, que tipo de medo pode ser bom? Ó, vou falar um medo bom para vocês. Quando você está mexendo no fogão, você coloca a mão em cima do fogo? Não, você não coloca. Por quê? Porque você vai se queimar se você fizer isso, né? Então, nós temos medo de colocar a mão em cima do fogo, porque senão a gente vai se machucar. Ou então, se tem uma pista, assim, cheia de carro passando em alta velocidade, você vai atravessar aquela pista com os carros passando? Não. Porque você tem medo. Você tem medo, você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer se você fizer aquilo. Então, esse medo bom que nos protege é como se fosse um alarme de perigo, sabe? É como se fosse um mecanismo de defesa para a gente lidar com situações que parecem ser amedrontadoras, assim, para a gente, sabe? Parece ameaçar a nossa segurança. Então, esse tipo de medo, ele, de certa forma, nos protege. E o medo ruim? O medo ruim é aquele que paralisa, que te trava. O que seria um medo ruim? Exemplos de medo ruim. Quero que vocês escrevam aí também. Pensa aí, o que seria esse medo ruim? E aí? O medo ruim é aquele que nos assusta de um jeito que faz a gente travar numa situação. É o tipo de medo também que, às vezes, pode fazer a gente tomar algumas atitudes erradas. Peraí, Larissa, como assim? Não entendi. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, né? Tem medo, vergonha de falar em público. E aí, quando você precisa apresentar um trabalho na sua escola, ou então, quando você precisa falar na frente dos seus amigos da igreja, você sente tanto medo e começa a tremer tanto e começa a suar que você não consegue fazer aquilo, de jeito nenhum. Então, aquilo te paralisa de um jeito que você não consegue fazer aquilo. E aí você se sente muito inseguro. Então, é quando você deixa de compartilhar alguma coisa, deixa de fazer alguma coisa por causa do medo. Por exemplo, você deixa de compartilhar alguma coisa que talvez ia ajudar os seus amigos por causa daquela insegurança que você sente de estar ali falando em público na frente deles. E esse tipo de medo é ruim exatamente por causa disso, porque ele nos trava. E o medo que eu falei que faz a gente tomar algumas decisões erradas às vezes. Vou dar um exemplo desse medo que pode fazer a gente agir de forma errada. Ó, um exemplo disso é Abraão. Abraão, Deus falou para ele sair da terra onde ele morava e ele foi indo em direção a outras terras. E aí, quando ele chegou lá na terra do Egito, ele teve medo de matarem ele e ficar com a mulher dele. E aí, por sentir esse medo, ele resolveu mentir, falando que aquela não era a esposa dele, que aquela era a irmã dele. E mesmo com todas as promessas que Deus tinha feito a ele, Deus tinha feito diversas promessas, falando que ele seria pai de uma grande nação, Deus disse que o abençoaria, e mesmo com essas promessas, Abraão teve medo de morrer. E ele não confiou em Deus e mentiu, tomando uma atitude errada. E Deus reprovou essa atitude. Então, olha, o grande problema não é o medo em si, porque o medo é natural que nós temos às vezes. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que o medo causa em nós, sabe? Qual é o nosso comportamento diante desse medo? A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas
de amor, de ousadia, de moderação. Então, nós precisamos superar esses nossos medos ruins, esses medos que às vezes fazem a gente desistir ou fazem a gente fazer coisas erradas que não devemos fazer. E aí, como? Como, Larissa? Como que eu posso superar esse medo? A resposta disso está em Filipenses 4. Vamos procurar? Não coloquei aqui qual número. Vamos procurar aí. Quem vai achar primeiro? Filipenses 4. Vamos ver a resposta de como nós podemos superar os nossos medos. Filipenses 4, 6. Achei. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. 6 e 7 nós vamos ler. Está na página 366, para quem ainda não achou. Então, a pergunta que eu fiz foi como a gente faz para superar esses medos ruins? Vamos lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui nós temos a resposta de como nós podemos superar nossos medos. A gente precisa colocar eles diante de Deus. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, não fiquem ansiosos por coisa alguma, não tenham medo, mas antes, em todas as suas petições, coloquem as suas necessidades, coloquem os seus pedidos diante de Deus. Então, a gente precisa, gente, colocar diante de Deus esses nossos sentimentos de medo. E buscar a ajuda dele. Porque quando a gente leva os nossos medos e as nossas inseguranças até Deus, quando a gente conta isso para ele, quando nós conversamos com ele, oramos, por mais bobos que sejam os nossos medos, se nós apresentarmos isso diante dele, ele vai nos ajudar a superar cada um. E a paz do Senhor vai guardar o nosso coração contra todas essas ansiedades e preocupações. Então, por exemplo, se você tem, como eu falei no exemplo de antes, vergonha de falar em público. Se você tem vergonha e medo de cantar na igreja, então você precisa colocar isso diante de Deus. Você precisa orar e falar, Senhor, olha, eu tenho muito medo de fazer isso, mas eu estou aqui te pedindo para que o Senhor me ajude a superar isso. A oração pode ser o mais simples que for, mas pode ter certeza que se você estiver pedindo a ajuda do Senhor, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder e te ajudar a superar esses medos. E aí, voltando no que eu estava falando antes, sobre tomar decisões erradas por causa de medo, por causa de insegurança. Como eu estava falando disso, em relação a esse assunto, vamos falar agora de um medo assim muito famoso, que ninguém aqui tem, tá? Ninguém tem esse medo. É o medo do que os outros vão pensar. O medo da rejeição. Gente, quando a gente está em algum lugar, nós gostamos de nos sentir incluídos nas coisas, não é? Tipo, ninguém gosta de se encontrar com os amigos e ser zoado a tarde toda. Ninguém gosta de sair com seus amigos e ser excluído, ficar num canto sozinho enquanto todo mundo se diverte. Então, isso não é legal. Ficar sozinho não é legal. Nós, como seres humanos, nós gostamos de nos relacionar com as pessoas. Nós gostamos de ser aceitos pelas pessoas. Nós gostamos de nos sentir parte de algum grupo. Mas nós precisamos ter muito, muito cuidado com isso. E você, pré-adolescente, hoje precisa responder uma pergunta, não para mim, mas para você mesmo. Por quem você quer ser aceito?
quem você quer agradar? De quem que você busca essa aprovação? E aí, pensa nessas perguntas. Porque em algum momento da sua pré-adolescência, você pode querer ser aceito por um grupinho, por determinado grupinho, mas você quer ser aceito por eles porque você tem medo. Você tem medo de ser rejeitado, medo de ser excluído, medo de ser zoado, medo de não gostarem de você. Só que, às vezes, esse grupinho que você quer tanto agradar, às vezes, eles não estão nem aí para Deus. E, às vezes, eles fazem até coisas que você sabe que não agradam a Deus. E talvez eles estejam conversando sobre um assunto que você sabe que não tem nada a ver, você está ali. Talvez eles estejam falando sobre algum filme, algum anime, alguma série que você sabe que não agrada a Deus, que seus pais não te deixam assistir. Talvez eles estejam fazendo umas dancinhas que você sabe que não glorificam em nada a Deus. Talvez eles estejam apoiando e discutindo alguns assuntos que você sabe que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas, mesmo sabendo que você não deve, você acaba sendo influenciado. Porque você quer tanto agradar aquelas pessoas, você tem tanto medo deles te rejeitarem, que você começa a fazer a mesma coisa que eles. Porque está na moda, porque todo mundo faz. E aí você sente medo de ser diferente. De não fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Porque, né, está todo mundo fazendo. Mas tem uma frase que a nossa mãe diz, que ela é muito certa. Você não é todo mundo. Você não tem que ser igual a todo mundo. E que Deus possa nos livrar desse sentimento de querer agradar as pessoas, de querer agradar as pessoas do mundo, de querer ser aprovado pelos outros. Nós, cristãos, nós somos chamados para sermos diferentes. Jesus fala que nós somos o sal da terra. E o que o sal faz? O sal, ele dá gosto. O sal dá aquela diferença naquilo que não tem sabor. E nós somos esse sal. Então, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Aí pode alguém falar para você, olha lá o fulano, olha lá, ele não faz isso porque ele é crente. Ele não faz aquilo porque ele é crente. Não tenha medo de ser chamado de crente. É o que você é. Não tenha medo de falar da sua fé. Não tenha medo de mostrar a sua fé em todas as áreas da sua vida. Em todos os lugares que você tiver. Não tenha medo disso. Em Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo. Nós não devemos querer agradar as pessoas do mundo. Lembra da pergunta que eu fiz do por quem você quer ser aprovado? Então, a gente não tem que querer ser como as pessoas do mundo são ou fazer o que elas fazem porque nós somos diferentes. Nós não temos que ter medo de não sermos aprovados por essas pessoas, mas a gente tem que sempre buscar fazer a vontade de Deus, que está revelada aqui, na Bíblia. Lá na Bíblia, né, no Evangelho de João, capítulo 12, tem uma passagem, né, que diz que muitos líderes judeus creram em Jesus. Muitos líderes judeus acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, mas eles não confessavam, eles não falavam. Por quê? Porque eles tinham medo dos fariseus, que eram os que não acreditavam em Jesus. Eles tinham medo dos fariseus expulsarem eles das sinagogas. Então, eles não confessavam que Jesus era o Filho de Deus. E aí, por causa desse medo de serem excluídos, de serem rejeitados, eles rejeitaram a Jesus. E a Bíblia diz nesse texto que eles preferiam a glória ou preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Então, que você, pré-adolescente, que você não tenha medo do que os outros vão pensar de você. Que você
não se preocupe com essas coisas, mas que você se preocupe com o que Deus pensa de você. O que Deus pensa a respeito do que você tem feito, do seu comportamento, do que você tem falado, do que você tem assistido. Porque a aprovação de Deus para a gente é a única que importa. E não vale a pena a gente pôr em risco a aprovação de Deus nas nossas vidas pela aprovação de homens, pela aprovação de pessoas que não querem saber de Deus. E agora, vamos falar de um outro tipo de medo. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 14, 26. Vamos lá. Vamos ver quem vai achar primeiro também. Mateus 14, 26. A gente vai ler a passagem que Jesus anda sobre as águas, porque ela fala sobre medo. Então, vamos lá. Mateus 14. Tô achando, hein? Tô quase achando. Achei. Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. Acompanha aí na Bíblia de vocês, porque nós vamos ler vários versículos. Vamos lá, em Mateus 14, 26. Está na página 70, no comecinho da Bíblia. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, essa passagem é muito conhecida pela gente, não é? Nós já lemos essa história muitas e muitas vezes. Mas agora, eu quero que você feche os seus olhos, feche o olho aí, e eu quero que você se imagine aqui nesse cenário. Pensa você nessa situação. Pensa que você é um discípulo de Jesus. Fecha os olhos, hein? Pensa que você é um discípulo de Jesus. Você está dentro do barco, está acontecendo uma tempestade. E é água vindo para todos os lados, e chuva caindo, trovões, relâmpagos, vento, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Água entrando dentro do barco e você achando que o barco vai afundar. E aí, quando você olha para frente, você vê um homem andando em cima da água. E aí? Como é que você ia reagir nessa situação? Eu quero que você escreva aí no chat, depois de ter fechado os olhos e imaginado essa cena, você lá dentro desse barco. Eu quero que você coloque aí no chat como será que você reagiria. Como você acha que reagiria nessa situação? Tempestade, um homem andando sobre a água. E aí? Pensa. Escreve aí no chat. Será que você faria igual os discípulos? Será que você acharia que Jesus também é um fantasma? Porque às vezes a gente lê essa passagem, né, e pensa assim, gente, como pode eles terem achado que Jesus era um fantasma? Eles conheciam Jesus. Mas e aí? Você acha que você também não ia achar que Jesus era um fantasma? E aí? Eu quero que vocês falem. E depois que os discípulos viram que era Jesus. Agora pensa de novo, você está lá, e aí Jesus já falou, sou eu, não temas. Aí você vê que é Jesus. Se Jesus te chamasse para andar sobre as águas, se Jesus falasse, vem, você iria andar?
Você iria à direção dele e andar sobre as águas? E aí, coloca aí também, escreve aí no chat. Será que você teria coragem de sair do barco, pisar em cima da água para andar sobre as águas e ir até Jesus? E se você tivesse a coragem de andar sobre as águas, será que você seria como Pedro, que teve medo e afundou? Essa história, gente, ela nos ensina muito sobre nós termos confiança no Senhor. Porque nós não estávamos, né, nessa situação de estar dentro do barco e dentro de uma tempestade, chovendo muito e vendo Jesus na nossa direção. Nós não estávamos lá. Mas, às vezes, acontecem situações na nossa vida que são parecidas com essa. Olha, os discípulos, eles estavam o tempo todo com Jesus. Os discípulos, eles viam os milagres de Jesus assim, ó, do lado. E mesmo assim, eles não confiaram. A tempestade, a chuva, o vento, aquele pavor de afundar, aquele pavor fez com que eles não enxergassem direito que Jesus estava ali na frente deles. Que o próprio mestre estava ali dizendo que eles não precisavam ter medo. E às vezes isso acontece na nossa vida também. Às vezes algumas tempestades, né, alguns momentos difíceis na nossa família ou na nossa vida podem acontecer e nós ficamos com medo, desesperados, porque nós não sabemos como que a gente vai sair daquela situação. E aí a gente fica tão apavorado que a gente não consegue ver, enxergar que Jesus está bem ali na nossa frente, que Ele está bem ali falando que a gente não precisa ter medo. E outra lição que a gente pode tirar dessa história também é como Pedro agiu. Pedro estava com medo na tempestade. Mas quando Jesus falou, vem, ele foi. E ele andou sobre as águas. Ele teve coragem de sair daquele barco e andar sobre as águas. Mas o que aconteceu depois? Sentindo um vento forte, ele teve medo e afundou. Então Pedro, eu imagino a cena, Pedro estava olhando para Jesus andando sobre as águas, pisando nas águas, só que aí bateu um vento e ele deve ter desviado e ficou com medo do vento e começou a afundar. Às vezes a gente faz igualzinho Pedro, gente. A gente pode olhar assim essa história e falar, nossa, Pedro foi um fraco, ele não confiou. Mas às vezes a gente faz igual Pedro. Às vezes a gente até confia em Deus num primeiro momento. Às vezes, em algum momento difícil, de tempestade, a gente está ali, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente busca a Deus, a gente busca agradar a Deus. Mas aí, quanto mais forte vai ficando a tempestade, quanto mais dificuldades vão chegando na nossa vida, mais medos vão surgindo dentro de nós. E aí podem vir surgindo também dúvidas, podem surgir incertezas. Será que vale mesmo a pena ser crente? Será que Deus está ouvindo mesmo as minhas orações? Pode vir preocupações. Será que Deus vai mudar a situação da minha família? Pode vir medo do futuro. Será que eu vou casar algum dia? Será que alguém vai gostar de mim algum dia? E aí, todos esses questionamentos e todos esses medos podem tirar o nosso foco de Jesus. E essa ansiedade e essa insegurança pode fazer com que nós fiquemos tão preocupados que nós esqueçamos que Jesus está ali, pronto para nos ajudar. Então, que você se lembre, pré-adolescente, que quem tira os olhos de Jesus afunda. E ao invés de se apavorar, de se desesperar diante das situações amedrontadoras que aparecerem na sua vida, confia em Jesus. Acredita de todo o coração de que Ele está guiando a sua vida. De que Ele está na sua frente dizendo assim, vem, não temas, eu estou com você, confia em mim. A Bíblia diz em Salmos 32:8 o seguinte, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir.
eu o aconselharei e cuidarei de você. Confie nessa palavra. Deus irá cuidar de você. Leia a palavra de Deus, converse com o Senhor, ore. Porque assim Jesus vai guiar os seus passos. Está dizendo aqui, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Sem medo. Porque Jesus nunca nos abandona, nunca. Então, sempre que você sentir medo, lembra disso. Sente medo de qualquer coisa. Até das coisas mais bobas, as coisas mais sérias. Mas quando você sente medo de qualquer coisa, de escuro, de altura, medo do Covid, tantas pessoas hoje estão vivendo com medo do vírus e com medo da pandemia. E tudo bem, é normal nós termos medo às vezes, mas nós não podemos viver com medo. Não é normal viver com medo, porque viver com esse medo mostra que nós não temos confiança em Deus. Então, mesmo que nós sintamos esse medo às vezes e fiquemos preocupados, mas nós devemos confiar de que Deus está cuidando da nossa vida e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Porque a vontade dEle sempre é a boa, perfeita e agradável. E se a gente estiver vivendo uma vida dentro da vontade dEle, Ele vai realizar todos esses propósitos na nossa vida para o nosso bem. Então, todas as vezes que você sentir esses medos, lembra das palavras de Jesus dizendo assim: não temas, eu estou aqui, não tenha medo. As mesmas palavras que Jesus disse para os seus discípulos: tem de bom ânimo, não temas. Ele também diz para nós em momentos que nós sentimos medo. E glória a Deus por isso, não é mesmo? Então, que você possa, pré-adolescente, confiar nessa palavra. Que você possa se lembrar dessas palavras em momentos que você estiver muito aflito, muito nervoso, muito ansioso, com medo de alguma coisa, com medo do futuro, com medo do que pode acontecer com você. Lembra dessas palavras e fique tranquilo, sabendo que Deus está com você em todos os momentos. Aonde você estiver, seja na escola, seja em casa, seja com seus amigos, seja na praia, seja na piscina, seja no parque, seja brincando de bola, em todos os lugares, Deus está com você. Então você não precisa ter medo, confia nele. Amém? Vamos agora para as nossas ofertas, momento de ofertar. Está aparecendo aqui embaixo todas as formas que você pode ofertar, o Pix, PicPay, as contas da igreja, você pode trazer o seu dinheiro à noite também. Então, oferte aí nesse momento, oferte com alegria, né? Porque Deus nos deu mais um dia, mais uma oportunidade de nós servirmos a Ele com as nossas ofertas. Então, oferte aí agora. E vamos fazer nossa última oração para terminar a aula de hoje. Vamos lá? Todo mundo ofertou? Tudo certo? Vamos orar então? Feche seus olhos, vamos lá. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma vez o Senhor falar as suas verdades aos nossos corações. Eu peço, Deus, que o Senhor faça cada pré-adolescente se lembrar das palavras que foram ministradas aqui hoje, em momentos que eles se sentirem medo, em momentos que eles se sentirem preocupados demais com alguma coisa, ansiosos por alguma coisa. Senhor, que eles possam sempre se lembrar que o Senhor está cuidando de nós. Que eles possam sempre se lembrar das palavras que o Senhor diz: não temas, não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor ajude, Deus, cada pré-adolescente a ser uma boa influência nesse mundo. Que o Senhor ajude cada um deles a ser sal nessa terra, a ser luz no mundo. Que o Senhor ajude cada um deles no medo de serem rejeitados, no medo de serem excluídos, no medo de serem diferentes, que eles não tenham esse medo, Deus. Que o inimigo não consiga minar a fé deles por meio desses medos, mas que eles possam ser influência em todos os lugares onde eles estiverem e não serem influenciados pelo mal. Deus, eu peço que o Senhor os guarde, Deus, de todo perigo.
Os guarde de todo o mal, de toda a influência má, Senhor. Guarde a mente, guarde o coração deles, como só o Senhor pode fazer. E os ajuda, Deus, a confiar em Ti cada dia mais, confiar em Ti durante a pré-adolescência, durante a adolescência, durante a juventude, por toda a sua vida. Que eles sempre se lembrem que eles não precisam ter medo, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pré-adolescentes. Deus abençoe você.